Santo Agostinho, doutor da graça e mestre da conversão. Santo Agostinho de Hipona é uma das figuras mais proeminentes da história da Igreja Católica. Intelectual brilhante, teólogo profundo, pastor zeloso e escritor prolífico, ele é conhecido como Doutor da Graça por sua teologia que enfatiza a centralidade da graça na vida cristã. Sua vida é um testemunho de conversão, entrega e busca pela verdade. Ele foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Bonifácio VIII e continua sendo um dos pilares da teologia cristã. Agostinho nasceu em 13 de novembro de 354, em Tagaste, na província romana da Numídia, no norte da África, atual Argélia. Seu pai, Patrício, era pagão, mas sua mãe, Santa Mônica, era uma cristã fervorosa, conhecida por sua paciência, oração incessante e amor pelos filhos. Desde cedo, Agostinho demonstrou uma mente brilhante e uma sede pelo conhecimento. Os pais investiram em sua educação, e ele estudou gramática, retórica e filosofia, primeiro em Tagaste e depois em Cartago, a principal cidade do norte da África romana. Embora fosse dotado intelectualmente, Agostinho teve uma juventude turbulenta e desordenada. Ele descreve em suas Confissões que buscava prazeres mundanos e vivia distante de Deus, entregando-se a ambições, paixões e pecados. Aos 17 anos, iniciou um relacionamento com uma mulher com quem viveu por cerca de 15 anos e teve um filho, Adeodato. Agostinho foi um buscador incansável da verdade. Sua mente inquieta levou-o a explorar várias correntes filosóficas e religiosas, incluindo o maniqueísmo, uma seita que prometia explicações racionais para a existência do mal. No entanto, ele acabou desapontado com o maniqueísmo, percebendo suas limitações e contradições. Após abandonar o maniqueísmo, Agostinho interessou-se pelo ceticismo e, mais tarde, pelo neoplatonismo, uma filosofia que o aproximou de uma visão mais espiritual e transcendente da realidade. A leitura das obras de Plotino e outras influências neoplatônicas ajudaram a superar uma visão materialista do mundo e a compreender melhor a natureza de Deus e da alma. Apesar de suas buscas filosóficas, Agostinho permanecia inquieto, pois ainda não havia encontrado a paz e a verdade plena que sua alma ansiava. Sua mãe, Santa Mônica, rezava incessantemente por sua conversão, e suas lágrimas e súplicas seriam atendidas de maneira surpreendente. O ponto de virada na vida de Agostinho ocorreu em 386. 32 anos, ele teve um encontro transformador com a palavra de Deus. Após ouvir uma pregação de Santo Ambrósio, bispo de Milão, Agostinho começou a ler intensamente as Escrituras. Em um momento de grande angústia espiritual, ouviu uma voz que dizia: "Toma e lê." Interpretando isso como um chamado divino, ele abriu a Bíblia e leu Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14. Comportemo-nos com decência, como em pleno dia, nada de orgias e bebedeiras, nada de imoralidade e libertinagem, nada de desavenças e ciúmes. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não cuideis da carne em suas concupiscências. Essas palavras iluminaram seu coração e selaram sua decisão de se converter a Cristo. Ele abandonou sua antiga vida, incluindo o relacionamento com sua companheira, e se dedicou inteiramente a Deus. Em 387, na Vigília Pascal, Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio, junto com seu filho Adeodato e um amigo, Alípio. Esse momento marcou o início de uma nova vida, de entrega total à vontade de Deus. Após seu batismo, Agostinho decidiu retornar à África, onde aspirava a levar uma vida monástica em oração e estudo das Escrituras. Porém, em 391, ao visitar Hipona, atual Annaba, na Argélia, foi ordenado sacerdote contra sua vontade, devido ao clamor popular. Como sacerdote, Agostinho dedicou-se à pregação e ao ensino, combatendo heresias como o maniqueísmo, o donatismo e o pelagianismo, que ameaçavam a unidade da Igreja. Ele se tornou um defensor ardente da fé católica, usando sua eloquência e profundo conhecimento para refutar erros e fortalecer os fiéis. Em 396, foi consagrado bispo de Hipona, cargo que exerceu até sua morte. Como bispo, liderou sua diocese com zelo pastoral, sendo ao tempo um pregador incansável, teólogo brilhante e defensor da justiça social. Santo Agostinho deixou um legado monumental de escritos, que moldaram a teologia e a filosofia cristãs. Entre suas obras mais conhecidas estão Confissões,
uma autobiografia espiritual em que Agostinho narra sua jornada de pecado à conversão, com uma profunda reflexão sobre a graça divina, o desejo humano e a busca de Deus. A Cidade de Deus, uma obra monumental que reflete sobre a história humana à luz da providência divina, contrapondo a cidade de Deus, os que vivem para Deus, e a cidade dos homens, os que vivem de si mesmos. De Trinitate, sobre a Trindade, uma análise teológica da doutrina da Santíssima Trindade, mostrando como a unidade e a comunhão divina são refletidas na criação e na alma humana. De Doutrina Cristiana, sobre a doutrina cristã, um guia para a interpretação das Escrituras e para a pregação cristã. Agostinho extensivamente sobre temas como o pecado original, a graça, a liberdade humana e a predestinação. Ele defendeu que a salvação é um dom gratuito de Deus, acessível pela graça, e que sem ela o ser humano é incapaz de alcançar a santidade. Nos últimos anos de sua vida, Agostinho enfrentou desafios externos e internos. O Império Romano estava em colapso, e os vândalos invadiram o norte da África. Durante o cerco de Hipona, em 430, Agostinho ficou gravemente doente. Mesmo em meio ao caos, passou seus últimos dias em oração e meditação nos salmos penitenciais. Ele faleceu em 28 de agosto de 430, deixando um legado imenso para a Igreja e para o mundo. Santo Agostinho foi canonizado por aclamação popular e declarado doutor da Igreja pelo Papa Bonifácio VIII. Sua festa litúrgica é celebrada em 28 de agosto. Santo Agostinho é um dos maiores pensadores da história cristã. Sua teologia influenciou profundamente a doutrina da Igreja Católica e também o pensamento ocidental em geral. Ele é um modelo de conversão, humildade e amor a Deus, mostrando que nunca é tarde para retornar ao caminho da verdade. Santo Agostinho continua a inspirar milhões de cristãos com vida, obras e ensinamentos. Ele nos ensina que o coração humano só encontra verdadeira paz quando repousa em Deus. Santo Agostinho, rogai por nós.